Olá, pessoal! Hoje eu quero trazer aqui alguns comentários a respeito da revogação da MP Trabalhista 905, de 2019, que tratava especificamente do contrato verde-amarelo, do contrato de trabalho verde-amarelo. Essa semana, na verdade, na semana anterior, houve uma aprovação da medida provisória 955 de 2020, publicada pelo Diário Oficial da União na segunda-feira passada, dia 20 de abril, revogando essa MP 905 de 2019. Essa MP ela instituía o Contrato Verde-Amarelo de Trabalho, programa do governo, segundo o texto, voltado para a criação de novos postos de trabalho entre jovens, que alguns juristas chamavam de mini-reforma trabalhista, porque ela trouxe várias alterações aí na legislação trabalhista. Ressaltando que essa revogação ela ocorreu no último dia da vigência da MP 905, que ela entrou em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2020. O contrato verde-amarelo era uma modalidade de contrato de trabalho que previa, redução dos encargos trabalhistas pagos pela empresa, destinada a incentivar o primeiro emprego, E a expectativa do governo era gerar cerca de 1,8 milhões, segundo dados que a gente não sabe certinho, da onde que ele tirou, de emprego até sendo vigente, tendo caráter, de até um salário mínimo e meio. Então, aqueles empregados que não tinham emprego formal, de entre 18 e 29 anos, aqueles jovens, até a data ele poderia ser contratado com o primeiro emprego de forma formal e essa MP estaria valendo para essa classe. Desde que o teto do salarial fosse até um salário mínimo e meio, e sem experiência formal de contrato de trabalho. Então, isso era um dos textos da MP. Entretanto, a MP ainda fazia uma série de alterações trabalhistas na legislação trabalhista, sobre as quais não houve acordo com os partidos de oposição, e eu vou trazer um pouquinho para vocês relembrarem sobre cada alteração. Entre essas mudanças, a MP extinguiu o acidente de trajeto, com a revogação da linha D, do inciso 4º e do artigo 21 da Lei 8.213 de 91, que ela prevê que todos os acidentes de trajeto, ou seja, aquele processo que você sai da sua residência ao seu trabalho e vice-versa, do trabalho à sua residência, ela era equiparado, segundo a lei, a acidente de trabalho. Então, caso ocorra algum acidente relacionado à ida ao trabalho ou à volta ao trabalho, é considerado equipar esse acidente de trabalho, e aí caso ocorra afastamento a partir do 16º dia, além do período de ficar afastado pelo INSS, o empregado tinha direito, e tem ainda, que agora com a revogação ele tem direito, à estabilidade provisória de emprego por acidente de trabalho, que é de 12 meses, após o retorno à cessação do auxílio previdenciário. Outra alteração que a MP havia feito, era na CLT, concedendo trabalho aos domingos e feriados para todas as empresas, independente da atividade econômica. Importante lembrar que tem o decreto 27.048/49 e a portaria 604 de 2019, que lista quais eram as atividades, quais são ainda, porque estão vigentes, as atividades autorizadas ao trabalho ao domingo e feriados. Então, ela volta a ter validade, a medida provisória tinha extinguido, então agora ela volta a ter validade. Então, existe um rol de atividades que podem ter o trabalho domingo aos feriados. Outra alteração foi referente também ao descanso semanal remunerado, que voltou a ter validade a portaria 417 de 66, onde ela traz que o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, a cada 7 semanas de trabalho, com exceção para o comércio, que nesse caso o descanso deverá ser uma vez no período de a cada 3 semanas, e para as mulheres, que tinha uma previsão lá na CLT, no 386 da CLT, que tinha uma previsão que no caso das mulheres, esse descanso aos domingos deveriam ser quinzenalmente. Então, todos esses aparatos trabalhistas voltaram a ter vigência, a ter validade, mediante a revogação da MP. Muito bom. A MP também estabelecia ainda que acordos e convenções coletivas de trabalho prevaleciam, acordos individuais de trabalho, prevaleciam sobre a legislação trabalhista ordinária, sobre súmulas jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho, TST,
e dos tribunais regionais de trabalho, exceto caso contrariasse a Constituição Federal. Óbvio, né, gente? A hierarquia das normas, a MP está muito abaixo da Constituição, né? Existia ainda uma previsão de multas administrativas, onde a MP havia padronizado multas administrativas com um valor bem reduzido do que trazia a nossa CLT, criando o artigo aí 634 para enquadramento dos valores a serem aplicados caso ocorresse uma autuação. Com sua revogação, volta os valores previstos no artigo 47 da CLT, ou seja, de R$ 3.000 para médias e grandes empresas, e para empregado não registrado, para o caso houvesse empregado não registrado na carteira de trabalho, tá, gente? Emprego formal. E aí, para empregados de micro e pequenas empresas, aí a multa é de R$ 800. Então, volta a ter essa vigência, esquece a tabela da MP. Com essa ação, o governo pode, segundo ele, né, poderia enviar novas regras quando quisesse. Então, ele divulgou aí em algumas redes sociais, nesse intervalo, né, que essas regras poderiam ser alteradas. Então, nesse intervalo, as regras do contrato verde-amarelo, assim como os demais itens constantes na MP 905, não podem ser aplicadas. Caso o presidente não revogasse a MP e o texto perdesse a validade, para vocês entenderem pelo fim do prazo, o governo não poderia reapresentar novas regras com novo texto. Então, outro detalhe, gente, é o que a Constituição Federal hoje traz, que ela também proíbe a reapresentação de um texto enviado no mesmo ano ou de textos que forem votados ou rejeitados pelos parlamentares naquele ano. Então, as redes sociais, houve aí uma divulgação de pretensão de um novo texto para substituir a MP, já está ocorrendo muitas discussões a respeito, né, com regras específicas para o período da pandemia do coronavírus. Importante ressaltar que, com a revogação, ela não invalida, gente, os contratos que tiveram firmados durante esse período de vigência da MP. Então, os contratos firmados de 1º de janeiro de 2020 a 20 de abril de 2020, eles continuam tendo vigência até o final da validade do contrato. Até pela questão da aplicação do princípio da segurança jurídica, que tem a ver com a não surpresa das partes, né? De que um dia para o outro podem ficar desassistidas, e aí poderia ter problema para ambas as partes. Então, nesse sentido, os acordos estabelecidos entre empregador e empregado sobre o modelo do programa verde-amarelo durante a vigência da MP, ou seja, 1º de janeiro a 20 de abril, têm validade e estão mantidos até o final do prazo de contratação. A revogação da medida provisória 905, pela 955, ela supostamente, né, ela vai abrir algum caminho aí para a edição de uma nova MP, segundo já divulgado nas redes sociais. Porém, acabou criando, daí já partiu algumas discussões durante essa semana no âmbito jurídico trabalhista e nos meios políticos também. Por quê? Porque existe uma previsão constitucional de que isso não é possível. Então, o objetivo do texto é esclarecer o quê? Que à luz da Constituição Federal e da decisão do Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, caso venha apresentar o mesmo texto, em que se firmou, inclusive em tese sobre questão, que se o presidente da República pode ou não, né, reeditar a MP com o mesmo conteúdo daquela que foi revogada, rejeitada ou que perdeu eficiência sem haver sido apreciada no mesma sessão legislativa que isso ocorreu. Então, em tese, eu entendo que não é possível, porém, ocorrem muitas correntes aí doutrinárias e a discussão está a todo vapor nesse período aí de pandemia ainda. Por quê, gente? Na nossa Constituição Federal, lá no artigo 62, inciso 10º, ela diz expressamente que é vedada a reedição da mesma sessão legislativa, da mesma medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido eficácia no seu discurso do tempo. Então, eu entendo que pela nossa Constituição Federal que não é possível aí uma mesma medida provisória sobre o mesmo texto, pode trazer algumas outras de forma diferente, né? Então, com tal formulação da Constituição, o comando que se percebe pelo todo o resto do dispositivo aí, que é uma vedação da reedição, que não é possível. E a enumeração de hipóteses se dá, né, dependente aí do marco temporal da mesma sessão legislativa, ou seja, 2020, dependendo aí de vedação, portanto, no momento em que cada ato ocorra, caso venha ocorrer. E é isso a respeito do contrato, espero ter ajudado aí nos estudos e esclarecimento das dúvidas de vocês.